En- Então fala galera, aqui o professor João Luiz, juntos mais uma vez para a aula sobre o estudo da quantidade de matéria, ou mais comumente falado de mol, tá legal? Esse assunto aí que aterroriza boa parte dos alunos. Bom galera, hoje é a nossa aula 2, a aula 1 tá rolando num card aí acima, e você pode consultá-la caso queira entender o que foi falado na aula anterior. Bom, comigo está tudo bem e eu espero que com vocês também. Vamos à aula. Olha, um mol é exatamente igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades elementares. Tudo que falamos aí na aula passada, certo? Ou seja, um mol de carbono possui 602 sextilhões de átomos. É muita coisa, muita coisa. Mas por que tem que ser tanto, professor? Porque, como já dissemos, o átomo é uma coisa muito pequena. Não teria muita lógica ficar mensurando algo que iria dar tanto trabalho. Então simplificamos a nossa vida aí com a ideia do mol, tá? Por exemplo, um mol de água possui exatamente 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. É isso, um mol disso. Um mol de qualquer coisa, gente, vai ter isso aqui dentro da química, porque essas entidades, elas são muito pequenas, muito pequenas. E como se calcula a quantidade de matéria, professor? Bom, a quantidade de matéria, ela se calcula assim, ó. Um mol de qualquer átomo se refere à massa molar desse átomo, tá legal? Deixa eu dar uma melhorada aqui para a gente poder entender melhor. Tá aí, ó. Pronto, beleza. Ó, como se calcula a quantidade de matéria? Um mol de qualquer átomo se refere à massa molar, que é representado por esse M maiúsculo aqui, do elemento, na quantidade em gramas por mol, ou seja, cada mol contém uma quantidade de gramas. E qual é essa massa, professor? Quantos gramas? Aí vai depender do elemento. Por convenção, a massa molar dos elementos químicos é exatamente igual à sua massa atômica. E isso é fácil, por quê? Porque o exercício vai te oferecer isso, entendeu? Olha só, a massa molar do cálcio, tá aqui, ó. Se eu quiser a massa atômica, ou seja, se eu quiser a massa atômica, a unidade de massa atômica, que é representado pela letra U, o cara vai te dar lá no exercício, ó, a massa atômica do cálcio é 40U. Você já tem que estar ligado, que isso aqui vai significar 40 gramas por mol. Por quê? Porque isso aqui é convencionado, tá bom? Sendo assim, a quantidade de matéria N, ou o número de mol, né, que a quantidade de matéria tem uma unidade, que é representada pelo mol. É utilizada para calcular quantos mols de uma determinada massa ou de um determinado elemento químico ou substância. E como é que eu calculo isso, professor? Está muito pequeno isso aí. Vamos dar uma melhorada nisso aqui? Ó. Vamos dar uma melhorada nisso aqui para a gente entender melhor. Como eu calculo a massa molar? Desse jeitinho aqui, ó. Vamos entender. Ó, N significa quantidade de matéria, tá legal? E como é que eu calculo? Vai ser a massa exata da substância que o exercício me der, dividido pela sua massa molar. Vamos a um exemplo aqui, ó. Bom, aqui é a legenda, tá? O N é o número de mol, né, que é a quantidade de matéria, M é a massa que o exercício vai me dar, e M você pode calcular de acordo com os dados que o cara te der, tá? É chamado de massa molar. Por exemplo, se eu quiser descobrir o número de mol de cloreto de sódio, aí ele vai me dar aqui, ó, NaCl tem 58,5U. O que eu já tenho que ter certeza? Que 58,5U significam 58,5 gramas por mol. É a convenção, lembra? Dessa forma, eu posso calcular o seguinte, ó. Vamos supor aqui,
a ideia é a seguinte: eu tenho uma massa de 100 gramas de quê? De NaCl, tá aqui, 100 gramas. Então o que eu vou fazer? Aqui a massa, ó, vou pegar essa massa, tá aqui, ó, no numerador, e vou dividir pela massa molar, ó, massa dividido por massa molar. Então a massa que o exercício me deu, dividido pela sua massa molar. Quando eu fizer essa continha aqui, ó, vai dizer o seguinte, que em 100 gramas de cloreto de sódio, ou NaCl, vai haver 1,71 mol daquele sal, tá bom? É a quantidade de matéria. Galera, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode deixar aí embaixo nos comentários que eu volto para tentar ajudar, tá bom? Eu espero que vocês tenham boas aulas. Até a próxima. Fui!